Estou aqui na livraria Paisagem do Shopping Bourbon Carlos Gomes e tenho o prazer de receber e mostrar para os amigos alguém que foi campeão pelo Grêmio do nosso time feminino de 2025. O meu grande amigo Ciro Liães. Prazer em recebê-lo. Ciro, eu tive o prazer de te acompanhar em alguns momentos da tua vida profissional. Eu, na realidade, passei a te conhecer no Vilas Resort Shangri-La, em que foste o meu treinador, em que, dentro do grupo, nós fazíamos questão de estarmos na hora e não perder um dos treinos que tu apresentavas. E depois de algum tempo, passamos a conhecer as tuas habilidades. Na verdade, tu eras treinador de vários times pelo Brasil e estavas a treinar o time feminino do Grêmio. E aí passamos a conhecer um pouco da tua vida pessoal. E o que eu trago hoje para mostrar para os meus amigos, pois que no canal Dalmolin Energy nós temos uma meta, um objetivo: abrir caminhos, criar oportunidades e trazer pessoas com conhecimentos e experiência que possam contribuir, que aliás é o caso, meu grande amigo Ciro, que tu vais contribuir, mas por quê? Porque tu te dedicaste à tua formação de professor de educação física, tu fizeste trabalhos e cursos de fisiologia do exercício, tu chegaste a estudar gestão estratégica de clubes, tu fizeste mestrado em formação de liderança, em esporte igualmente, e fizeste doutorado em ciências da saúde. Então, essa bagagem, essa vivência e essa energia, como tu podes perceber que tudo isso contribuiu para hoje seres uma pessoa, seres um ídolo dentro do Rio Grande do Sul e para todos os amigos que te cercam? Pô, o que falar depois dessas palavras de apresentação aí, né? Primeiro que realmente eu estou muito feliz de estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. O senhor Alberto é muito mais do que um aluno, sempre foi um motivo de estímulo para todo o grupo, de exemplo, enfim, de motivação. Então é muito legal lhe ver nesse novo projeto. O senhor não para, né? O senhor está sempre se É reinventando, buscando, necessário, isso é vida. sempre no fluxo da vida, né? Sim. Aproveitando as novas oportunidades de acordo com o novo momento de vida. Então é muito legal. Eu também me considero assim. Eu sempre fui um pouco camaleão, né? O professor de educação física, ele aprende a precisar se camuflar e se adaptar às novas oportunidades sempre, né? É uma profissão muito viva nesse sentido, né? Mas eu sempre tive um amor, assim, uma paixão pessoal mesmo pelo esporte do futebol, né? E aí sempre busquei me aperfeiçoar nisso, de uma forma mais específica, sempre de uma forma muito sigilosa, para não ferir ninguém, para não atrapalhar ninguém, para não incomodar ninguém. Então eu sempre tive essa paixão por essa profissão mais detalhada do futebol. Por isso que tu fez o mestrado em esporte. Na verdade por isso que eu busquei a fisiologia do exercício, depois eu busquei o mestrado, o doutorado, porque na época que eu comecei a querer me integrar na profissão, não existiam as licenças que hoje existem. Tá? Então não se tinha assim de uma forma muito concreta e clara como buscar a formação. Então a formação da educação física, um pouco mais generalista, ela acabou me ajudando muito com relação a isso. E hoje eu olho para trás, aí são 25 anos de atuação no meio de futebol e muitas alegrias, outras tantas frustrações, que é normal, né?
Mas, assim, só agradecimento a tudo que eu consegui ver, viver, sentir, me sentir realizado, enfim, foi muito legal. É muito legal, né? É claro que eu te conheci num grupo Sim, de senhoras, de moças, de moças, de moças, jovens, jovens, é, que faziam acontecer, sim, porque estavam sempre dispostas. Eu sim, tenho a impressão que essa disposição, ela é de mão dupla. sim, É daquele que é o treinador sim, e é daquelas pessoas que se encontram ali. Isso é um contexto. Qual sim. é a tua visão disso aí? Eu acho que sim, porque qualquer prática, e a prática física, ela deixa mais aflorada essa situação do que mas qualquer outra prática, eu acredito que funciona assim, a prática é uma troca, né? Uma prática é uma troca. Então, é uma troca de energia, uma troca de estímulo, de motivação, de feedback constante. Tanto é que os grandes casos de sucesso de equipes vitoriosas, essa troca era muito forte. Os grandes casos de vínculos de sucesso entre professor e turma, que eu acredito que é o nosso caso lá no Vilas Resort, também é em função dessa troca. Então, eu não vejo outro caminho, né? A gente se doar com paixão, com vontade. Não é fácil todos os dias, a gente não está com vontade todos os dias, obviamente que não, mas é importante que a gente esteja sempre buscando essa troca. E tu colocaste ter paixão e vontade. Agora, ao longo do horizonte que nós estamos percebendo, tens um título em 2002 Sim, pelo Internacional sim, das Atletas Femininas, campeãs gaúchas, sim, e tens um título em 25 pelas jogadoras, evidentemente, do futebol feminino. Agora, os times são rivais são. e as atletas, naturalmente, têm posicionamentos diferentes. Como tu atribui a estes dois fatos em times diferentes? Será que esta paixão que tu colocaste, tu faz aflorar naqueles com quem tu trabalhas? Sabe que eu costumo não dizer, é uma informação que eu não faço questão de sair divulgando, mas eu tenho orgulho dela. Eu sou o único profissional vivo, campeão gaúcho feminino por Grêmio e Inter. Não existe mais nenhum outro profissional treinador que conseguiu esse título, né? E eu sou campeão há 20 e poucos anos atrás pelo Inter e sou o atual campeão pelo Grêmio. Eu acho que em momentos diferentes, com cenários diferentes, em ambientes totalmente diferentes, o que tinha de comum era realmente essa paixão, essa dedicação, essa criação desse ambiente de troca, né? Fui muito feliz naquele primeiro gauchão em 2002, me lembro até hoje, foi numa decisão num Grenal, dentro do Beira-Rio, nós vencemos de virada, saímos perdendo aquele jogo por 3-0, senhor Alberto. Viramos para 4-3 dentro do Beira-Rio, fomos campeões gaúchos. E agora, no ano passado, fomos campeões dentro da arena contra o Juventude. Então eu consegui ser campeão dentro do Beira-Rio e dentro da arena. Então isso aí, para quem era um apaixonado pelo futebol, é muita gratidão, é só agradecimento. Sim, a gratidão, eu acho que é de todos nós, em poder conversar, poder entrevistar alguém que realizou fatos inéditos. Tu colocaste ali, né, Sim. a virada que deu depois do intervalo. O que tu passa? Deixa eu pegar o segredo de um grande treinador, treinador campeão. Qual é o segredo que tu passas? Qual é a maneira, qual é o estímulo que tu dá para aquelas jovens de um time forte contra o outro? Qual a forma de estimular? O momento do intervalo do jogo, ele é muito desafiador, né? Tu tem pouco tempo, tu tem que ter uma comunicação assertiva, tu não pode criar dúvida no que tu fala e tu tem que controlar as tuas emoções, porque tu também tem emoções. Tu também às vezes tá frustrado, às vezes tu tá eufórico com o que aconteceu no primeiro tempo. Hoje o que eu tento fazer? Eu tento passar para o grupo o menor número possível de informação, mas com uma clareza muito grande. Isso não quer dizer que eu não tenha as informações, eu filtro as informações que eu acredito são importantes, tento criar uma estratégia para que seja transmitido de uma forma muito simples e de fácil entendimento. Em 2002, a gente entrou no vestiário do Beira-Rio, perdendo de 3-0 a final do Gauchão contra o Grêmio. Eu era treinador do Inter. E ali a gente teve, eu me lembro que eu tive duas abordagens bem importantes. Uma primeira abordagem emocional, porque o grupo estava derrotado, né? Então eu tive que fazer em 30 segundos, 1 minuto,
um realinhamento emocional, assim, de que era possível, né? E tive que entrar com uma demonstração naquele momento de uma atitude corajosa. Então, eu fiz modificações no time, modificações que normalmente eu não faria, modificações que transmitissem também para o grupo a minha coragem em querer buscar o resultado, e tive a sorte de aquilo dar certo, né? Então, a partir daquela minha demonstração de atitude, de coragem, eu acredito que o grupo entendeu que, não, se o líder, se o comandante tá arriscando, tá se expondo, tá acreditando, é possível. Voltamos no segundo tempo, fizemos 4-3. Foi um jogo inesquecível, né? Então hoje eu me preocupo muito com a clareza da informação, da comunicação. Eu sei que tu gosta muito disso também, senhor Alberto. Eu acredito que quanto mais claro tu quanto mais menos dúvida tu deixa na tua mensagem que tu manda, eu acho que tu ganha muito tempo, né, nesses processos. Eu percebi do que tu falaste, é que, na verdade, tu passa muita confiança, tu passa a acreditar nas possibilidades. E o fato de acreditar em alguém, desde os nossos pais, na nossa mãe, que dizia, vai em frente, aquele menino talvez tímido, talvez sem coragem de enfrentar as coisas, e ela vinha com qualidade e dava aquela informação, vai em frente, tu tens capacidade. E o jovem, depois de falar com ela, tinha outra visão. Era um outro jovem. Ele chegava lá e fazia melhor do que ele faria se Sim, não tivesse aquele sim. estímulo. Então, isso que tu colocaste, eu acho que é fundamental. Esta dar confiança àqueles com quem tu trabalhas. Mas e dentro desse aspecto, eu te faço outro questionamento. Tu foste treinador desde 2001 de vários times pelo Brasil inteiro. Sim. Tu foste treinador, tu foste auxiliar de treinador, tu foste consultor, tu estiveste em vários momentos agindo em vários aspectos. Uhum. Isto já era um objetivo. O que trouxe? Qual a contribuição que deu para um campeão que tu és hoje, um ídolo para todos nós, em fazer isto que tu fizeste? Nunca foi muito assim planejado essas outras funções que eu desenvolvi. Eu sempre gostei muito dessa questão do treinamento, do dia a dia, da mobilização, da estratégia. Mas a partir do momento que tu vai te inserindo no meio, tu vai percebendo que tem outros aspectos que ajudam nisso, né? Que são invisíveis, né, aos olhos do grande público, né? Um deles é a questão da coordenação, um deles é a questão da coordenação metodológica, né, da coordenação técnica. Então eu também acabei tendo trabalhos desenvolvendo. Quando eu trabalhei por 10 anos, eu fui auxiliar técnico do Adilson Batista, que é um grande amigo. Na verdade, eu também desenvolvia, além de auxiliar, eu era um grande coordenador metodológico também, porque eu que encaminhava as questões de dia a dia de treino. Então, isso é algo que eu sempre gostei muito, né? Tento ser um profissional que transparece amor e paixão pelo que faz e, e muito aprofundamento metodológico, né? É o viés que eu tento carregar comigo, né? Então, por isso que essas oportunidades foram aparecendo e todas elas foram me ajudando, foram me corrigindo, foram me reencaminhando, e a gente vai, como tu bem sabe, né, senhor Alberto, a gente vai se formando um profissional melhor, uma pessoa melhor através dessas experiências que a gente acumula, né? E me parece que houve um olhar assim muito dedicado, de uma forma toda especial, quando tu passaste a atuar também com o grupo do sub-20, do Sim, sub-14, do sub-15, do sim. sub-12, do sub-16, em vários times, e foste campeão e campeão brasileiro por alguns. Qual o Fomos teu ganhando algumas coisas. estímulo em fazer isto que tu fizeste com esses jovens? Essas experiências nessas categorias menores, elas foram na função de coordenador. Então foi muito legal, porque eu trabalhava com os treinadores, trabalhava com os atletas, trabalhava com as comissões técnicas, construía, orientava, debatia. Então foi muito legal, assim, experiências que me enriqueceram muito, porque
além de ter o olhar do treinador, eu também tive a oportunidade de ter o olhar de quem treina o treinador, né? Porque a gente sempre pergunta, né? Quem treina? O treinador treina os jogadores. Quem treina o treinador? Precisa ter alguém para treinar o treinador nos momentos bons e nos momentos ruins também, né? Porque o líder, ele também precisa ser liderado, né, seu Alberto? Ninguém é líder soberano, né? Em alguns cenários tu é líder, em outros cenários tu é liderado. E o bom líder precisa aceitar isso. Precisa também ser um bom liderado. Então foi muito legal essa experiência, tanto é que a gente foi campeão brasileiro, campeão mineiro, campeão de um monte de coisa em diversas categorias, com cenários diferentes, categorias em que a gente era mais forte, categorias que a gente não era tão forte, com treinadores diferentes, com comissões diferentes, envolvimento com as famílias. Foi muito legal. Isso só me enriqueceu, só me transformou num profissional melhor. E, enfim, eu fico muito satisfeito de ter tido essas oportunidades. O mais interessante é que tu tens um portfólio assim magnífico, que as pessoas tinham que olhar, porque um técnico campeão, assim como tu, e poderes ter, tem prêmios assim extraordinários da Federação Internacional de Educação Sim, Física do Rio Grande do Sul, como treinador revelação. Tem prêmios do treinador mais jovem do Campeonato Gaúcho, o técnico de destaque do Campeonato Gaúcho. Qual o significado que deu para o Ciro destes prêmios? seu Alberto, é só agradecimento mesmo, assim, o prêmio coroa, né, o prêmio massageia o nosso ego, a gente tem ego, todo mundo tem, a gente tem essa luta constante de controlá-lo, mas a gente tem. Então, o massageia, ele traz, assim, uma satisfação pessoal muito legal, mas a gente precisa entender que o que tu ganha hoje, amanhã, nesse mercado que eu escolhi já não vale, né, o que tu fez hoje é muito legal, até amanhã, a partir de amanhã tu tem que fazer de novo. Mas eu te confesso que em alguns momentos, em função dessa loucura do dia a dia, de estar sempre tentando, precisando se provar cada vez mais, porque o mercado é assim, às vezes a gente esquece de valorizar essas pequenas conquistas, né? Por exemplo, eu adoro as pequenas conquistas, porque o grande público vê o título, vê aquilo que aparece. Mas tem pequenas conquistas, vou te dar um exemplo. Em 2024, eu estive no Amazonas, disputando a Série B do Brasileiro. Primeira vez que o clube disputava a Série B. E lá nós conseguimos a primeira vitória da história do clube na Série B. Isso para mim é muito legal. Vencemos o Foi uma Santos vitória, eu ia comentar, porque a vitória sobre o Santos 1 a foi 0. incrível, por 1 É, a 0, alguma coisa que para o grupo, para eles e para ti como treinador, bueno, não deixa de ser algo claro especial. que é. Só que são essas vitórias mais invisíveis que a gente também precisa aprender a valorizar. Porque elas que te constroem no dia a dia te fortalecem. Então, eu sou muito assim, gosto muito de valorizar essas pequenas vitórias. Esse é uma passagem que é muito legal, assim, que eu me lembro muito. Até hoje de manhã, casualmente, eu recebi uma mensagem de um diretor do Amazonas à época, lembrando, porque se não me engano, foi por agora há pouco, nessa semana aí que a gente conseguiu. Mas o que me deixou assim, bem curioso, e eu tenho a impressão que todos os que me acompanham vão ter a mesma curiosidade, em relação a ser vice-campeão da Copa e Supercopa do Rei Bahrein. Bahrein, Bahrein, Bahrein e Bahrein. do Abu Albo Said Team. Saitin, Pode me explicar um pouco a respeito disso? Na verdade, eu passei 2 temporadas em Bahrein, né? O Bahrein é ali um país do Middle East, né? Do Oriente Médio, próximo ali à Arábia Saudita, e eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 temporadas no Al Busaid Club, um clube tradicional lá, como se fosse o terceira, a quarta força. E nesses 2 anos a gente teve a felicidade de disputar 2 finais, né? Não ganhamos nenhuma das duas, fomos vice-campeões das duas. A Copa do Rei de Bahrein, então eu apertei a mão do príncipe, muito legal. Tem uma imagem minha recebendo o troféu, apertando a medalha, Deve apertando a ser mão do príncipe, especial. muito legal. E depois da Supercopa. Então, muito legal. Cara, assim, aprendizado. Levei minha família para lá, passei 2 anos com a minha família. Só experiências boas, todo mundo acumulou aprendizados importantes com esses intercâmbios de cultura, né? Uma coisa muito diferente. Foi muito legal. Se eu pudesse, estaria lá até hoje. Minha esposa fica brava comigo até hoje que eu voltei de lá. Imagino, né? Porque é uma coisa completamente É, diferente. Vocês se adaptaram, aliás, bem lá no. nos adaptamos bem, assim, em termos de família e de dia a dia, muito bem. Em termos de trabalho, demorou um pouco mais, porque a cultura de treino é muito diferente. Mas a gente se encantou com o país, a gente foi muito bem recebido, a gente tinha uma vida muito legal.
é um país em que tu acessa muitas coisas boas, né? Foi muito legal, experiência inesquecível. Eu acho que as experiências que a gente leva são as coisas, são joias que a gente tem que guardar, É, a gente tem que escrever, a gente tem que contar, como tu estás fazendo, que enriquece essa nossa entrevista, isso que tu estás dizendo. Aliás, tu tem 2 livros publicados, um de treinamento em espaço reduzido e jogos condicionantes. Pode nos, pode nos explicar como eles foram idealizados? Qual a claro. tua mensagem em escrever esses 2 livros? Na verdade, eu já estou com o terceiro já. É que não coloquei no portfólio. Meu terceiro se chama O Treino como Jogo, foi lançado em novembro de 2025. Eu sempre acreditei, seu Alberto, que tu precisava, que eu precisava deixar alguma coisa para quem viesse atrás de mim na fila. Que eu precisasse deixar ferramentas que ajudassem, ferramentas que eu não encontrei na minha formação. O meio do futebol é muito difícil. E aqui no Brasil se escreve muito pouco. Então, em 2001 eu escrevi esse livro, Futebol, Treinamento, Espaço Reduzido, que é uma ideia de como treinar com espaços reduzidos, campos reduzidos. Depois eu reescrevi o formato de jogos condicionantes em 2020 e agora em 2025 eu consegui publicar um livro um pouco mais simples, com uma linguagem mais direta, mais prática, que fala sobre o treino como jogo, que nada mais é do que tu trazer o cenário do jogo para dentro da realidade do treino, para que tu consiga potencializar tudo que tu precisa para fazer no jogo, né? Então a minha ideia sempre foi essa, contribuir. Fora essas 3 publicações mais formais, eu tenho alguns artigos escritos, tenho vários vídeos gravados também, porque a ideia é sempre esclarecer, contribuir, deixar o conteúdo do futebol do Brasil um pouco mais enriquecido, né? Junto com os colegas que eu tenho que fazem isso muito bem. Então eu fico muito feliz. O senhor bem sabe melhor do que eu, né? Livros são quase que filhos, né? Que tu pensa, produz, revisa, vai amadurecendo e quando tu vê ele saindo é muito legal. Então eu também sou muito feliz com os 3 livros e já estou no pensamento do quarto, né? Pois Não quero parar. tu colocas assim, em relação, eu queria que tu me explicasse o Hum, detalhe, a ideia do jogo conectado com a realidade. Isso tu aborda nos teus sim, livros. sim. Como é que se explica esse jogo conectado com a realidade, aquela realidade, aquele momento, tu aproveita para dar motivação? Como funciona isso O, aí? essa expressão ela remete à seguinte situação, senhor Alberto. À medida que se evoluiu tanto as formas de treinar, os profissionais passaram, a realidade do treinamento hoje em dia ela é muito segmentada. Então, tu pega o grande, tu recorta em fatias menores e tu treina muito as fatias menores. Em algum momento a gente entendeu que treinar as fatias menores era suficiente para que o todo fosse melhorado. E eu sou um grande crítico disso. Eu acredito que o treinamento das fatias menores ele ajuda muito, mas ele não vale nada se ele não está conectado com a realidade do grande, do todo. E essa expressão, a conexão com a realidade do jogo, nasce dessa necessidade de tu pegar os menores treinamentos mais especializados, mais focados em determinada situação e fazer com que ele tenha vinculação com o jogo real. Porque sem isso eu não vejo fundamento no treino específico, né? Então é uma abordagem, uma discussão ampla que eu estou há anos aí discutindo, mas que na verdade traz essa necessidade. Por mais que tu fatie, que tu explique, que tu especifique, tu está sempre conectado com a realidade do jogo. Porque, na verdade, quando o jogador entra no jogo, ele está interagindo com o jogo. Ele não está interagindo com fatias, ele está interagindo com o Com todo. todos. Então, Não, essa mas que é é a ideia. excelente. E tu coloca também como destaque algumas posições. Hum, E tu coloca a posição do goleiro. Nós que somos fã do futebol, que não paramos de assistir jogos e hum, queremos cada vez mais, do goleiro, depois o primeiro volante, depois o meia armador e depois o centroavante. Tu destaca essas posições para quem não entende tanto de treinamento, embora o brasileiro entendi. queira ser um grande treinador, o que isso representa? Por que elas são tão importantes? Na verdade, isso representa uma fluidez, um desenrolar das ações dentro do jogo, né, em que cada uma dessas posições aí, elas são importantes dentro de uma fase do jogo, tanto com bola quanto sem bola, e principalmente traz a mensagem
para mim é fundamental, da gente não deixar nenhuma dessas posições morrer. Né? Hoje em dia a gente luta muito aí contra a ausência do camisa 10, né? A extinção do camisa 10. Os grandes responsáveis por camisa 10 não existir mais somos nós mesmos, os próprios treinadores, principalmente os treinadores que trabalham na base, que em algum momento da sua situação de carreira escolheram não formar mais número 10. Porque o número 10 historicamente marca menos, defende menos, e hoje em dia é uma loucura tão grande que passa a se optar por um jogador que tem essas capacidades. Então eu não abro mão disso, eu acho que um primeiro volante importante, bem posicionado, um camisa 10 à frente dele, são figuras um tanto quanto saudosistas, mas que elas representam uma boa parte desse futebol que a gente gosta, que é o futebol brasileiro. Perfeito. Nós estamos chegando no final da nossa entrevista e eu gostaria que tu deixasse para nós a tua visão no sentido de um treinador campeão de futebol, porém, atrás deste campeão está todo um jovem, todo um trabalho e toda uma motivação. O que tu usas dessas tuas qualidades para tornar aqueles jovens lá do sub-20, as jovens que levaste a ter serem campeões e os outros tantos que virão pela frente, qual a forma que tu usas para torná-los campeões? Eu acho que a demonstração de paixão pelo que se faz é importante. Eu acho que o teu convencimento ele parte daquilo que tu transmite. Eu acho que quando tu transmite com amor, com paixão, tu transmite a verdade de uma forma muito mais fácil de ser entendido. Então isso nunca faltou, né, nas minhas atuações, né? Nunca faltou também nas atuações do grupo do Vilas, né? E eu acho que esse é o ponto principal, né? A partir daí, uma tentativa sempre de ser um líder incentivador, com coragem, com resiliência, com não desistir nunca, são aspectos que são a parte do jogo, mas que eu acho que são fundamentais, né? Então eu nunca desisti, eu nunca me entreguei e assim eu vou seguir. Perfeito. Eu desejo que tu prossiga nesta profissão maravilhosa e que traga muitos títulos para todos os times que tu fores atuar. Amém. Muito e obrigado. Eu aqui quero deixar com todo o carinho um dos meus livros publicados neste ano, que aliás eu estava colocando aqui, tu gostaste tanto, que é o Perigos da Educação Permissiva. Este livro traz, e tu vais olhar, alguma coisa fundamental. Ele traz um jovem que se especializa, que estuda muito, que é esforçado, que se torna um líder, se torna um empresário famoso, passa a conviver no mundo, vai visitar grandes países e países pobres, vê a miséria, quer ajudar aquelas pessoas, porém, quando ele volta, ele quer fazer alguma coisa completamente diferente com o seu filho. E aí, com a sua esposa, decide, bom, vamos educar o nosso filho, que ele faça o que ele quiser, sem limites. Só que o livro vai mostrar as consequências de uma atitude dessas para os pais que, embora pensassem que seria uma grande coisa, realmente as consequências são extremamente graves. Então, eu passo para ti os perigos da educação permissiva. Muito obrigado, senhor Alberto. Muito obrigado. Farei a leitura com o maior prazer, com o maior carinho. Com certeza vai me ajudar também nesse desafio de ser pai, né? Eu sou pai, tenho 13 em casa. Pois é, e o mais interessante é que a gente casa, vem os filhos, e a gente não tem uma escola a não ser da vida para ser pai. A pessoa passa a ser pai. Então, aqui mostra as consequências de algumas decisões que não poderiam ser tomadas. Né? Que legal. Roberto, muito obrigado. E eu te agradeço muito. Obrigado. Obrigado, gente. Não abrimos mão de perfis individuais de muita resiliência, de muito histórico, de muita dedicação profissional e de muita demonstração de vontade de vencer. A gente não abre mão disso, porque isso é a cara do Grêmio.
O Grêmio é um clube vencedor e que, nos momentos que não foi vencedor, ele sempre buscou ser vencedor.